Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. A aula de hoje é relativa à resolução de questões sobre fração molar, uma das formas de medida de concentração. Só lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, assiste o vídeo até o final e deixa o like para fortalecer. Beleza? Então vamos para a aula. A primeira questão, galera, a primeira questão diz o seguinte, ó. Uma solução preparada tomando-se 1 mol de glicose e 99 mols de água apresenta frações molares de soluto e solvente, respectivamente, iguais a. Primeira coisa importante, essa questão ela já nos deu o número de mol, então já facilitou o caminho, não vamos precisar calcular. Ele fala aqui da glicose, você tem que lembrar que a glicose é açúcar, é um tipo de açúcar. E a água é água mesmo. Então, nós já sabemos que a glicose, nessa questão, por ser o açúcar, a glicose é o soluto. E a água nós sabemos que será o solvente. Lembra, soluto é quem dissolve, é quem é dissolvido, e solvente é quem dissolve. Outra forma de encontrarmos, de definir quem é o soluto e quem é o solvente é pela quantidade. O soluto está sempre em menor quantidade em mols e o solvente em maior quantidade. Nessa questão aqui, ó, como eu tenho 1 mol de glicose e 99 mol de água, só pelo número de mol já dá para saber que a glicose é quem é o soluto. Beleza? Sabemos o seguinte também, como é que calcula a fração molar? Fração molar, representando por a letra X, é só dividir o número de mol da espécie que a gente quer pelo número de mol total. Então, primeiro vamos calcular a fração molar aqui do soluto. Fração molar do soluto será o número de mol do soluto, que é a glicose, neste caso aqui, 1, dividido pelo número de mol total. O que é o total? O somatório soluto mais solvente. 1 mais 99. Que 1 mais 99 é 100. Neste caso aqui, ó, fração molar do soluto será 1 dividido por 100. Dividir por 100 é bem simples, é só retroceder a vírgula duas casas. Vai dar um total de 0,01. Então, a fração molar é 0,01. Professor, qual a unidade? Não tem unidade, não esquece. Fração molar é uma grandeza adimensional, uma grandeza que não tem unidade. Agora vamos calcular a fração molar aqui do solvente, que é a segunda parte que a questão pede. Solvente não, solvente. Deixa eu escrever direitinho aqui. Fração molar para o solvente, popularmente conhecido nesta questão como água. Vou dividir o número de mol do solvente. E quanto que é o número de mol do solvente? Muito bem, 99. Pelo número de mol total, que é soluto mais solvente, que é 100. Pelo mesmo raciocínio, dividir por 100, é só você retroceder a vírgula duas casas. Então, 99 dividido por 100 vai dar um total de 0,99. Como a questão ele quer saber número de mol do soluto e do solvente, respectivamente, tenha muito cuidado quando tiver respectivamente para não errar, então nessa ordem. Primeiro soluto, depois solvente. Soluto 0,01. Solvente 0,99. Alternativa letra E. Questãozinha bem tranquila aí. Vamos para a próxima. Segunda questão. Em uma solução contém 18 gramas de glicose, da forma molecular, 24 gramas de ácido acético, tem a forma molecular dele também. O ácido acético é o principal constituinte do vinagre. 81 gramas de água. Qual a fração molar de ácido acético nessa solução? Vou até destacar, ó. Fração molar de ácido acético. Ele quer que encontremos a fração molar do ácido, certo? Ele deu aqui as massas molares de cada elemento. Primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a massa molecular para cada substância. Vamos calcular a massa molecular da glicose, certo? Massa molecular do C6H12O6. Como que eu calculo a massa molecular? É só você sair somando a massa de cada átomo. O carbono, como tem na questão aqui, é 12, ó, que é a massa do carbono, então será 12, que multiplica o número de carbono na questão, que são 6. Mais o hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1, que multiplica o número de hidrogênio na questão, que são 12. Mais o oxigênio, a massa do oxigênio é 16 vezes 6, pois é o número de oxigênio. Fazendo essas contas todas aqui, ó, 12 vezes 6 dá 72, 1 vezes 12 é 12, 16 vezes 6 dá... Quanto que dá 16 vezes 6? Deixa eu fazer aqui.
96 mais 12 mais 72, somando tudo, fazendo essas contas, nós vamos encontrar um resultado de 180. Somazinha aí do primeiro grau. Então você soma aí. 180 gramas por mol. Essa é a massa molecular da glicose. Vou colocar até de outra cor aqui para diferenciar os elementos. Vamos calcular aqui a massa molecular aqui do ácido acético, vinagre, do C2H4O2, certo? Então, carbono é 12 vezes 2, pois eu tenho 2 carbono, mais hidrogênio é 1, vezes 4, por nessa questão nós temos 4 hidrogênio, mais oxigênio é 16 vezes 2, por nós temos 2 oxigênio. Fazendo as contas aqui, eu estou fazendo as contas direto para ganhar tempo, galera. Todo mundo sabe fazer conta. 12 vezes 2 é 24, tranquilo. 1 vezes 4 é 4, 24 mais 4 já dá 28. E 16 vezes 2 é 32. 28 mais 32, simplesmente encontramos aqui 60. Então, a massa molecular será 60 gramas por mol. É a massa molecular do ácido acético. E, por fim, vamos calcular aqui a massa molecular da água. Massa molecular da água, como eu sei que vocês já responderam várias questões desse tipo, já fica na mente já. A água, o famoso H2O. Então, o hidrogênio é 1 vezes 2, pois eu tenho 2 átomos de hidrogênio na molécula da água. E o oxigênio é 16, não multiplica por nada, pois só tem um oxigênio, certo? Fazendo as contas aqui, nós temos 2 vezes 1, 2, mais 16, total de 18 gramas por mol. Primeira parte nós já fizemos, achamos a massa molecular de cada um. Só que para achar a fração molar, além da massa molecular, eu preciso do número de mols. Então vamos calcular o número de mol para cada um também. Primeiro, vou até colocar aqui como sendo item 1. Aliás, vou colocar item 1 não. Vou colocar aqui com a mesma escala de cor. Número de mols, vou colocar só pela cor. O vermelho está relacionado à glicose. O número de mol da glicose é dividir a massa da glicose que está aqui, ó, 18 gramas, por sua massa molecular. Que a massa molecular nós acabamos de calcular. Que neste caso aqui é 180. 18 dividido por 180, veja o que eu vou fazer aqui, ó. Tu concorda comigo que 18, se eu multiplicar por 10 em cima, vai dar 180? Então, e que o 180 é igual ao de baixo, então a diferença de 18 e 180 está sendo apenas em um fator de 10, fator multiplicativo. Nesse caso, como é um valor menor, é só você voltar a vírgula casa. Nesse caso, daria 0,1. Ah, eu não entendi isso daí não. Se não entendeu, não tem problema. Você faz a divisãozinha lá tranquila. Não vai correr risco de errar uma divisão e se dar mal em uma questão. Mas você dividindo aí da forma que você sabe dividir, que todo mundo sabe dividir, certo? Vai dar 0,1 mol, certo? 0,1 mol de glicose. Agora eu vou colocar a caneta verde. Vamos calcular aqui o número de mols. O verde é para o ácido acético. Vai ser a massa do ácido acético, que está aqui na questão 81, dividido por sua massa molecular, que nós calculamos que é 60, certo? 81 dividido por 60 já é uma divisãozinha um pouco mais complicada, certo? Não vai ser tão simples assim. Eu vou fazer a divisão aqui sim para vocês verem que não tem bicho nenhum em divisão. Vou fazer a divisão mesmo aqui, ó. 81 dividido por 60. 81 por 60 dá 1. 1 vezes 60 é 60, por 81 falta 21. 21 dividido por 60 não dá. Eu faço o quê? Adiciono um zero aqui e a vírgula. Olha como eu gosto de fazer. Aqui eu venho e cancelo esse zero com esse zero, para facilitar aqui nossa situação. Cancelando esse zero, deixa eu pegar só a caneta preta para continuarmos, vai ficar 21 dividido por 6. 4 vezes 6 são 24, então vai dar 3. 3 vezes 6 é 18, para chegar em 21 falta 3. 3 não dá para dividir por 6, eu boto um zero. Fica 30 por 6, que dá 5. 5 vezes 6, 30, para 30 nada. Viu como é fácil dividir? Então, fazendo aqui a divisão, nós encontramos 1,35. 1,35 mols, certo? De ácido acético. E, por fim, vamos calcular aqui o número de mols da água. O número de mol da água será a massa da água. Quanto que é a massa da água que ele deu na questão? Eita, eu dividi errado, galera. A massa, na realidade, aqui
do ácido acético não era 88, 88 da água. A massa acética aqui é 24. Foi só para ver se estavam prestando atenção aí do outro lado, certo? Então vamos apagar aqui. Vamos apagar e fazer a divisão de novo. Na realidade não era 81 por 60. A divisão que eu quero é 24 dividido por 60. Certo? 24 por 60 não dá para dividir. Fazemos o mesmo raciocínio. A gente adiciona um zero aqui, certo? Então fica 240, e aqui como não tem, eu coloco 0,. Fica 240 por 60. Podemos cancelar um zero com um zero, simplificar o termo mais correto. Fica 24 por 6, que dá 4. 6 vezes 4, 24, para 24 nada. Pronto, divisão feita. Então a divisão nesse caso vai dar 0,4. Eu achei até o número mais bonito do que o outro. 0,4. Agora sim, vamos para a água. Número de mol da água. Divida a massa da água, que é 81. 81. A massa da água, que ele deu na questão, 81 gramas de água. Por sua massa molecular, que é 18. Quanto que dá 81 dividido por 18? Divisãozinha bem tranquila também. 81 dividido por 18, vamos fazer aqui ao lado, ó. 81 dividido por 18. Eu só estou fazendo a divisão nessa para... Nas próximas eu não vou fazer não, viu? 81 por 18 vai dar o quê? Eu acho que 4. 4 vezes 18 dá um total de 72. 72 para chegar em 81 falta, deixa eu ver, 9. O 9 não dá para dividir por 18. Eu faço o quê? Adiciono o zero aqui e a vírgula. Fica 90 dividido por 18, que é 5. 5 vezes 18, 90, para 90 nada. Pronto, divisão aqui vai dar um total de 4,5 mols. É importante que quando você estiver respondendo aí, fazer essas divisões na caneta, não usar calculadora, pois aí um vestibular você não vai ter uma calculadora à sua disposição. E aqui você desenvolve táticas para ganhar tempo, certo? Agora, depois de calcularmos a massa molecular e o número de mol de cada um, agora sim vamos responder a questão. Ele quer a fração molar do ácido acético. Vou colocar aqui de vermelho, certo? Vermelho mais escuro. Fração molar do ácido acético do C2, C2H4O2, vai ser o quê? Dividir o número de mols do ácido acético, nós calculamos aqui, ó, que era o verde, que é 0,4, pelo número de mol total. Quem que é o número de mol total? O somatório de tudo. O somatório da glicose de 0,1 mais, vou colocar aqui destacado, do próprio ácido acético 0,4 mais o da água 4,5, certo? Trazendo aqui para cima, fração molar do C2H4, ficou muito grande esse H, C2H4O2 será 0,4 dividido por 0,1 mais 0,4, 0,5. 0,5 mais 4,5, muito bem, 9. Fazendo essa divisão, 0,4 dividido por 9, eu vou fazer a divisão aqui para a gente ganhar tempo, tem muitas questões ainda. 0,4 dividido por 9, vocês já aprenderam como é que faz a divisão, vai dar um total de 0,0444. Dá uma dízima periódica, resumindo. O 4 se repete aí periodicamente. Como aqui não tem alternativas, eu nem vou arredondar, certo? Eu nem vou arredondar, eu vou deixar o próprio número assim. Então, se tivesse alguma alternativa, a resposta seria essa. Tranquilos? Próxima questão. Questão 3 nos diz, ó, uma solução contém 5 mols de moléculas de soluto dissolvido em 20 mols de molécula do solvente. Determina as frações molares do soluto e do solvente. Ótimo, já deu o número de mol. Então, fração molar do soluto. Fração molar aqui do soluto será número de mol do soluto, aqui ó, 5, então eu vou dividir 5 pelo número de mol total, que é soluto mais solvente, ou seja, 5 mais 20, que é 25. Bem tranquila, fração molar do soluto será. Quanto que dá 5 dividido por 25? Fazer bem aqui embaixo.
5 dividido por 25 não dá para dividir. Eu coloco 0, 0 a vírgula. Fica 50 por 25, 2. 2 vezes 25 dá 50. 50 para 50, nada. Então dá 0,2. Divisão muito fácil aí. Então 0,2. Lembra, não coloca unidade. Fração molar é grandeza adimensional. Então, fração molar do soluto já achamos. Agora vamos para a fração molar do solvente. Número de mol do solvente, 20, dividido pelo número de mol total, que nós já sabemos que é 20 mais 5. Está aqui, ó. 25. Então, fração molar do solvente. Deixa eu colocar no mesmo padrão que eu coloquei em cima. Fração molar do solvente vai ser 20 dividido por 25. Vamos fazer a divisão? 20 dividido por 25. 20 não dá para dividir por 25, eu coloco 0, 0 a vírgula. Fica 200 por 25, que dá 8. 8 vezes 25, 200 para 200, não sobra nada. Então, essa divisão vai dar um total de 0,8. Aí eu sei, professor, mas você está trabalhando demais aí sem necessidade. Como eu sei que a soma das frações molares vai dar 1, à medida que só tem duas substâncias nessa solução, quando eu achei a fração molar de 1, era só eu subtrair por 1 que eu encontrava a fração molar do outro, certo? Certo também. Você poderia seguir esse mesmo caminho que também daria certo. Beleza? Então, respondida mais uma questão. Próxima questão. Questão 4. Calcular as frações molares do soluto e do solvente, que é dos dois também, em uma solução que contém 117 gramas de cloreto de sódio. Quem é o cloreto de sódio? Todo mundo sabe. NaCl. Famoso sal de cozinha. Tranquilos? Então, 117 gramas do NaCl, cloreto de sódio, e 324 gramas de água, certo? Primeira coisa que nós temos que fazer é achar a massa molecular. Veja que ele deu as massas aí. A massa molecular do cloreto de sódio será... Quanto que será a massa molecular do cloreto de sódio? Vou colocar aqui, ó, massa molecular para o cloreto de sódio. Vai ser sódio, a massa está aqui na questão, 23, mais cloro, que é 35,5. 23 mais 35,5 vai dar um total de 23 somado 35,5. Nós encontramos 58,5. 58,5 gramas por mol. Esse é a massa molecular do cloreto de sódio. Da água nós já sabemos que a água é o H2O. Logo a sua massa molecular, o hidrogênio é 1 vezes 2, mais o oxigênio que é 16. 1 vezes 2 dá 2, mais 16 vai dar um total de 18 gramas por mol. Já temos aqui também a massa molecular da água. Vamos achar o número de mols de cada um agora. Ó. Número de mols do NaCl. Divida a massa em gramas do NaCl, que ele forneceu na questão 117 gramas. 117. Por sua massa molecular, que é 58,5. Para ganharmos tempo, vou fazer essa divisão aqui. Ó. Número de mols do NaCl vai ser 117 dividido por 58,5. Vai dar um total de 2. Exatamente a metade. 2 mols. 2 mols do NaCl, certo? Para a água, vamos fazer de verde aqui para destacar. Número de mols da água, do H2O, divide a massa da água, 324, dividido por sua massa molecular, que é 18. Número de mols da água, nós vamos ter 324 dividido por 18, dá um total de 18. 18 vezes 18, 324, certinho. Dá um total aqui de 18 mols de água. Logo, vamos calcular a fração molar agora. Ele quer a fração molar dos dois. Primeiro, fração molar do soluto. Como que eu acho a fração molar do soluto? Divido o número de mol do soluto, que é o sal. Sabemos que o sal, neste caso, é o meu soluto, pois é quem se dissolve, e a água, nesse caso, é o meu solvente. É importante você saber, se você inverter vai dar errado.
Então, a fração molar do soluto divide o número de mol do soluto, que é 2, pelo número de mol total, que é o somatório soluto mais solvente. 2 mais 18, certo? Então, fração molar do soluto vai ser igual a 2 dividido por 20. Que 2 dividido por 20 é uma divisão teoricamente fácil de fazer. Só você fazer a divisãozinha aí. Dividindo 2 por 20, nós vamos encontrar 0,1. Então, a fração molar aqui será 0,1, certo? Vamos achar agora a fração molar do solvente. Fração molar do solvente será número de mol do solvente, que está aqui, ó, 18, pelo número de mol total, que é o somatório, 2 mais 18. Então, fração molar do nosso solvente. Aliás, vamos fazer assim não, vamos fazer diferente. Vamos fazer pelo raciocínio da outra para você ver que dá certo, da questão anterior. Então, fração molar do solvente, eu sei que vai ser o seguinte, essa fração molar. É só eu fazer 1 menos a fração molar do soluto, que é 0,1. Olha como é fácil. Então, fração molar do solvente, 1 menos 0,1 vai dar 0,9. Acabou. Se só tem duas substâncias na solução, você encontrou a fração molar de um, é só você subtrair, fazer 1 menos a fração molar dele, que você acha a fração molar do outro. Se quiser fazer o mesmo procedimento, também vai chegar na resposta. Tranquilos? Então, mais uma questão resolvida, vamos para a próxima. Questão 5. Questão 5 nos diz o seguinte: qual a fração molar do soluto e do solvente de uma solução preparada tomando-se 3 mols de glicose e 97 mols de água? Ótimo. Então, ele já forneceu aqui o número de mols. E a glicose é o meu soluto e a água é o meu solvente. Deixa eu colocar aqui, solvente. Então, vamos lá. Ó. Fração molar do soluto do solvente. Primeiro do soluto. Fração molar do soluto será número de mols do soluto, é o número de mol da glicose, neste caso aqui, 3. Dividido pelo número de mol total, que é o somatório, 3 mais 97. Vai ficar bem tranquilo aqui. Fração molar do soluto será 3 mais 97 é 100. Certo? Eu vou até colocar aqui na frente. É a mesma coisa que a gente ter 3 dividido por 100. E dividir por 100 a gente já sabe que é voltar a vírgula duas casas. Então dá 0,03. Certo? Então a fração molar aí do soluto é 0,03. Fração molar do solvente será 97, que é a massa do solvente, o número de mol do solvente, dividido pelo número de mol total, que é 3 mais 97. Da mesma forma, nós sabemos que é 97 dividido por 100, porque 3 mais 97 é 100. Então, fração molar do solvente será 97 dividido por 100 é 0,97. Certo? Poderia fazer pelo outro procedimento também. Então, encontramos a resposta, 0,03 e 0,97. Última questão do dia. Uma solução contém 230 gramas de álcool, certo? Álcool comum, que é o etanol, e 360 gramas de água. Calcula as frações molares do álcool e da água. Primeira coisa, já sabemos, quando ele dá a massa, tem que achar a massa molecular. Ele não deu as massas molares dos elementos aqui, mas nós sabemos. Vamos lá. Fração molar do C2H5OH, certo? Tenham cuidado com isso. Veja só, carbono é 12. Então, vai ser 12 vezes 2, pois são dois carbonos. Mais hidrogênio é 1. 1 vezes quanto? Quantos hidrogênio tem na molécula? Tem 6. Aí você diz, e por que está H5? Mas veja que tem outro hidrogênio após o oxigênio, você conta também. Então, ao todo, são 6 hidrogênios na molécula. Então, será 1 vezes 6. Mais a massa molecular do oxigênio, que é 16. Somando tudo, a massa molecular do C2H5OH será 12 vezes 2 são 24, mais 1 vezes 6 é 6, mais 16. Somando tudo, C2H5OH
nós vamos encontrar o seguinte, ó, 24 mais 6 são 30, mais 16 vai ser o total de 46 gramas por mol. Essa é a massa molecular do etanol. Agora vamos achar a massa molecular da água. Da água a gente já sabe das outras questões, mas vamos calcular mesmo assim para ficar padronizado. Só a gente pegar hidrogênio, que é 1, vezes 2, tem 2 hidrogênios, mais 16. Logo, a massa molecular da água será 1 vezes 2 é 2, mais 16 vai dar um total de 18 gramas por mol. Certo? Agora que achamos as massas moleculares de cada um, vamos achar o número de mols. Vou fazer o do etanol aqui, ó. Número de mols do etanol do C2H5OH vai ser dividir a sua massa, 230, pela massa molecular, calculamos aqui que é 46. Então, o número de mols do C2H5OH vai ser 230 dividido por 46 dá um total de 5. Um total de 5. Então, vai ter aqui 5 mols, certo? Vamos achar o número de mols da água. Da água eu vou fazer aqui na frente, viu? Vou fazer o número de mols da água mesmo aqui. Número de mols da água vai ser dividir a sua massa, a questão forneceu que tem 360 gramas de água, pela massa molecular, que é 18. Número de mols, 360 dividido por 18, a gente encontra um total de 20. Um total de 20. Então, nós temos aqui 20 mols de água. Agora, vamos achar as massas, as frações molares, certo? Calcula a fração molar do álcool, que é apenas a do álcool e da água, que é dos dois. Então, fração molar dos... Vou colocar mais em cima, senão não vai ter espaço. Fração molar do C2H5OH será número de mols dele, que é 5, dividido pelo número de mol total. Vamos colocar direto aqui, viu? O número de mol total é somar 5 mais 20, que é 25. Logo, a fração molar do C2H5OH será 5 dividido por 25, já fizemos anteriormente, dá 0,2. Essa é a fração molar, certo? E a fração molar neste caso aqui, ó, isso aqui é a fração molar do álcool, tá destacado, certo? Agora vamos fazer aqui a fração molar da água. Concorda que eu não preciso fazer esse procedimento? É só eu pegar 1 menos a fração molar do álcool, que é 0,2. Então, a fração molar da água é o total de 0,8. Acabou a questão, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Questões relativas à fração molar vão ser todas nesse estilo. Se ele já der o número de mols, é só você dividir o número de mol da espécie que quer pelo número de mol total. Se ele não der, ele vai dar a massa, e a partir da massa encontramos o número de mol para calcularmos a fração molar. Tranquilos? Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!